Nós estamos aqui com a dona Alda Niemeyer. A dona Alda, ela participou ou participa de algumas atividades da cidade de Blumenau, mas sabemos que não só da cidade de Blumenau, ela participou de fatos históricos relevantes para o mundo. Dona Alda, a senhora esteve na Alemanha de 1939 a 1945? De 39 a 47. A senhora pode contar um pouquinho dessa história? Como é que a senhora foi parar lá em 1939? Que nós sabemos muito bem foi o início da Segunda Guerra Mundial e ela permaneceu durante todo esse tempo em solo alemão, como brasileira. Nós fomos em 39 para a Alemanha, a minha irmã e eu, para uma viagem de conhecer um país que fez história no mundo inteiro, devido ao nacionalsocialismo, tinha uma propaganda enorme, também em Curitiba. E as minhas viagens para a Alemanha em 1930 e 36 despertaram o interesse por esse país e por tudo que estava acontecendo lá. E nós fomos para lá, minha irmã e eu, os pais e a família toda ficou em Curitiba e em Joinville. A minha irmã e eu fomos sozinhos, eu com 18 e ela com 17 anos. Com a passagem de volta paga, reservada, num navio dia 12 de outubro da Hamburg Süd. E como incluiu em 1º de setembro a Segunda Guerra Mundial, não havia mais possibilidade de voltar para o Brasil. Nós queríamos ir para a Suíça, porque o meu avô materno é de descendência suíça e tem primos na Suíça. Mas não deram-nos o visto de saída, não nos deram a permissão e a gente não sabia por quê. Depois da guerra, descobrimos o porquê não nos deram. O meu pai, o meu padrasto, era gerente do Banco Alemão Transatlântico, alemão naturalizado brasileiro, gerente do Banco Alemão, e ele tinha mandado marcos de ouro para o nosso sustento para lá. E a Alemanha precisava de marcos de ouro por causa do petróleo. Tá? Isto descobrimos depois da guerra por amigos nos Estados Unidos que tiveram na mesma situação. Fizeram a viagem de passeio, ficaram presos lá e como tinham a conta bancária em marcos de ouro, ficaram presos, não deram. A Alemanha precisava desses marcos de ouro. Por isso ficamos lá. E como brasileiras, não tínhamos muita opção de fazer. A minha irmã fez o Abitur, que é o exame que precisa ser para estudar na universidade. Ela queria fazer uma faculdade. Eu não queria fazer. Eu me interessei pela parte de saúde. A única coisa que, como brasileira, a gente podia fazer eram restritos as profissões que estrangeiros podiam fazer pela guerra, mas o setor saúde abriu até possibilidades para estrangeiros, ainda mais que depois nós nos tornamos inimigos. O Brasil declarou a guerra para o Brasil e nós ficamos inimigos. Tivemos que nos apresentar de 4 em 4 semanas na prefeitura, no serviço da SS, do Serviço Secreto de Seguro. Cada 4 semanas, com o passaporte na mão, eu fui para aquela delegacia, para aquela secretaria, apresentei o meu passaporte e disse, estou aqui ainda. Com o tempo, a gente se tornou conhecido daquele funcionário público. Era um senhor de idade, cabelo grisalho, e
nunca esqueci o nome complicado dele. Ele chamava Schulze Könitzer. E com o tempo a gente começou a conversar um pouco. E quando eu queria casar com um alemão, o meu passaporte estava nesta época no consulado português para ser revalidado. O consulado português tinha assumido a responsabilidade pelos brasileiros que estiveram na Alemanha. E eu tinha uma carta, recibo, que eu tinha entregue o passaporte para revalidar. Então o Schulze Könitzer se reclinou sobre aquela escrivaninha enorme, porta fechada, e sussurrou para mim: você sabe que você nunca perde a nacionalidade brasileira. Se você casa, você me entrega esse recibo e fica com o teu passaporte. Por isso eu tive um passaporte válido no fim da guerra. E com isto depois a possibilidade de, perante a organização brasileira, que foi repatriar os brasileiros, eu tive a chance de voltar com a primeira leva de brasileiros que voltou para o Brasil. Como que a sua mãe chegou lá, junto de vocês duas? Ela chegou com o último navio que aportou em Hamburgo. Ela estava morrendo de saudade das duas filhas, de forma que o meu pai... Só para esclarecer para quem... Desculpa, esclarecer para quem está ouvindo. No decorrer da guerra, as três ficaram juntas. Depois a Dona Alda vai contar um pouquinho dos detalhes da aquisição de alimentos e trabalho, né? Porque ela estava morrendo de saudade e não queria deixar as duas filhas. Então, como eu já disse, o meu pai comprou para ela uma passagem e também a passagem de volta para o dia 12 de outubro. E ela pegou o último navio da Hamburg Süd, que aportou dia 27 ou 28 de agosto de 39 em Hamburgo. E dia 1º de setembro, quando começou a guerra, incluiu a guerra, ela mal e mal tinha chegado. Nossa! Foi assim... E aonde vocês ficaram? E qual foi o tempo mais difícil lá? E como é que era? Porque nós não temos mais parentes diretos na Alemanha, mas nós temos muitos amigos. E a minha mãe e o meu pai tinham amigos lá também. E uma família em Dortmund, que nós aqui, os meus pais abrigaram e, como é que eu vou dizer, acolheram o filho dessa família em Curitiba. Eles nos acolheram em Dortmund quando nós não podíamos voltar para o Brasil. Ficamos em Dortmund com essa família. Eles tinham na casa deles um anexozinho com um quarto e um banheiro, e ali ficamos a minha irmã, minha mãe e eu no início. E depois, quando se estabeleceu mais que nós realmente não tínhamos como voltar, mas garantido pelos marcos de ouro a nossa estadia, eles nos deram uma certa quantia. Todo mês eles liberaram uma certa quantia de marcos. Nós procuramos um quarto, aliás foram 2 quartos, numa casa de uma viúva no centro da cidade, e ficamos independentes, moramos lá. Até que começaram os bombardeios, suaves ainda, no início da guerra. Mas via as correspondências e a comunicação que mantivemos pelos parentes suíços, nós escrevemos para lá, eles mandaram a carta para o Brasil, a nossa família do Brasil escreveu para a Suíça e eles mandaram para nós as cartas. Por isso tivemos 3 ou 4 vezes por ano que correio pelo correio marítimo demorou um pouquinho. Quanto tempo levava a correspondência? Quanto tempo levava para chegar ao destino do Brasil? Meses. Levou meses. Meses. Porque vinha pela Itália. Foi do Brasil para a Itália ou para a França, e da França para a Suíça e da Suíça para a Alemanha. Quer dizer que demorou meses a comunicação. Mas daí o meu pai pediu que saíssemos... Ele deve ter sofrido aqui, né?
da região que era a indústria e indústria de guerra, indústria bélica. Essen, Düsseldorf, Dortmund era o centro industrial da Alemanha. Então ele pediu que a gente saísse de lá e realmente nós fomos em... Peraí, deixa eu pensar. 41, começo de 41, janeiro, fevereiro, 41, calculo eu. Fomos de Dortmund para Dresden, para a cidade de Dresden. Cidade completamente aberta, sem indústria alguma, e achávamos que lá íamos estar seguros de bombardeios, né? Sempre com a esperança que a guerra ia terminar um pouco mais cedo. Ninguém esperava que ia levar 9 anos a gente estadia na Alemanha, né? Foi de 39 para 47 a nossa estadia lá. E nós fomos para Dresden, mudamos para Dresden, e lá eu continuei com o meu trabalho na parte de enfermagem da Cruz Vermelha, e a minha irmã foi para a Escola Superior de Música e começou a estudar lá, até que ela se formou de professora de piano e professora de História da Música. Que interessante. E professora de piano. Em Dresden, Em Dresden. Eu ouvi uma história que a sua mãe saía muito cedo para pegar o vale ração, o vale alimento. Não, desde o primeiro dia de guerra, dia 1º de setembro em diante, cada alemão e os estrangeiros que moravam lá ganharam cartelas de alimentação. Bem calculado a quantidade de alimento que cada um tinha direito a receber por mês. Todo mês a gente recebia novas cartelas para alimentação. Era pão e trigo e macarrão, era carne, era açúcar, ou era alguma coisa que vinha extra. Por exemplo, um ovo por ano, por pessoa. Foi divertido. Foi. E para conseguir, a gente às vezes, aliás a minha mãe, tinha que enfrentar filas e filas. Muitas vezes, quando chegava a vez dela, já tinha terminado naquela loja, naquele negócio, naquela fiambreria, o artigo que ela queria. Então foi complicado. Cada um recebia, mas era questão de sorte também. E tinha que saber. Depois, quando fomos para Dresden, para uma pensão, era um Dauerheim, era uma pensão contínua, que também tinha outras pessoas alojadas ali. Eles entregavam as cartelinhas de alimentação para a pensão toda. Eles sabiam perfeitamente quantas pessoas tinham lá, e daí a gente não, só para as coisas extras, a minha mãe tinha que entrar na fila. Então a gente tinha que realmente ter paciência. Lá em Dresden também nós soubemos que houve um bombardeio fulminante que detonou a 90% da cidade. Nós temos fotografias e infelizmente vocês 3 estavam lá, né? Não, eu sozinha estava lá. E como é que foi essa experiência? A minha irmã e a minha irmã estiveram na cidade de Bad Elster. Bad Elster era um banho termal, uma cidade com banhos termais, e eu fiquei em Dresden porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha o meu trabalho. Depois que eu casei e engravidei, eu deixei a clínica dentária, fiquei na Cruz Vermelha e trabalhei numa maternidade. Eu pedi a transferência da maternidade porque eu estava grávida também. Então, consegui realmente ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, um trabalho mais suave.
porque antes eu tinha que fazer o serviço de guerra. Serviço de guerra tinha que fazer todo mundo. A minha irmã, para poder estudar, se tornou condutora de bonde, mas como ela não tem prática nenhuma, ela não tem habilidade para partes materiais, ela quase botou um bonde dentro de uma vitrine. Então ela deixou de ser condutora e ficou cobradora de bonde, das 4 da manhã até meio-dia, para poder estudar de tarde e de noite. E conseguiu terminar os estudos como pianista de concerto e professora de piano e história de música. E eu continuei, quando saí da clínica dentária, para a maternidade, fiz todos os cursos de enfermagem e comecei novamente na puericultura, com tudo aquilo que eu fiz. Além das 3 noites toda semana, 3 noites num hospital de guerra, porque os homens estavam no fronte, então as mulheres que estavam trabalhando no setor saúde tiveram que assumir uma parte do trabalho nos hospitais e nos hospitais de guerra também. Então eu fiquei em Dresden, depois que eu casei e tive... E aí veio o bombardeio e a senhora estava trabalhando? Estava, sim, porque depois que eu casei, a minha irmã e minha mãe foram para Bad Elster e eu fiquei em Dresden. Mas quando nasceu o primeiro filho, e nós já no fim da guerra tivemos medo que os russos chegassem, que o exército russo chegava cada vez mais perto da divisa da Alemanha. De bombardeio a gente não tinha medo, porque Dresden não tinha nada de interessante para destruir, indústria bélica não tinha. A gente achava que os russos viessem. E eu deixei então o meu filho com a minha irmã e a minha mãe em Bad Elster, com uma certidão que eu tirei na prefeitura, como prefeito de Bad Elster, que se no fim da guerra, se a mãe e minha irmã não tivessem possibilidade de entrar em contato comigo ou não tivessem notícias minhas, que pudessem levar o meu filho para o Brasil. Deixei tudo sacramentado, com carimbo e assinatura e tudo. E voltei para Dresden. E daí veio o bombardeio. O maior e mais destruidor de todos os ataques aéreos durante toda a guerra. Eu tenho, se você quiser anexar isso ali, um documentário de Dresden, de pessoas que fizeram depoimentos depois. Eu te empresto isso para você encaixar ali. Angelina, foi um inferno. O primeiro bombardeio veio às 11 e pouco, eu não sei mais bem a hora, está tudo documentado, mas eu não lembro o horário, eu só sei que foi lá pelas 11 horas. E a gente tinha o alarme de uma sirene. A sirene soava e a gente ia para o porão. Cada casa, cada edifício tinha um porão e todos aqueles que habitavam essa casa tinham o seu lugar no porão, com o banco já preparado, com tudo. E a defesa civil preparava o pessoal, a população civil. Defesa civil não é um grupo de gente que organiza, não. Defesa civil significa preparar a comunidade para se defender em caso de emergência, de calamidade pública ou de calamidades naturais que acontecem. E nós fomos instruídos como reagir em caso de invasão ou de bombardeio. Então eu aprendi muita coisa que eu depois aproveitei aqui durante a enchente com os radioamadores e na defesa civil, no início da defesa civil aqui em Blumenau. E quando soaram as sirenes, dia 13 de fevereiro, em 1945, anunciando o bombardeio à cidade, e a gente já escutava
ou detonada, as bombas que chegavam perto, a gente se refugiava no porão. Depois de uns 15 ou 20 minutos, eu não sei quanto tempo a gente ficou, voltamos para cima. Olhamos pelas janelas, que não tinham mais janelas, nem mais nada. Só buracos. E as portas dentro dos quartos também tinham, pela pressão do ar, saído. Tínhamos um foco de incêndio debaixo no telhado, e os poucos homens que tiveram no nosso porão subiram, conseguiram apagar. E a gente ficou então nos quartos, sem janelas, sem portas, no frio, era fevereiro, pensando o que a gente ia encontrar no outro dia ou o que a gente não ia encontrar mais. Porque as outras 3 casas, a nossa casa era de um cruzamento que tinha 3 casas no outro lado. Não tinha mais casa, era buraco e destroços e foi horrível. E fogo. E a senhora já voltou nesse lugar depois? Fui. E foi reconstruído ou foi igual? Foi, não. É uma grande escola que está nessa esquina da Elisenstraße 9, onde estava a nossa casa. Tem um grande colégio. Eu estive lá depois. Bonito, com um né? rádio amador que me levou para lá. Bonito um colégio, né? Foi. Ô, dona Alda, a senhora, na nossa conversa a senhora falou uma frase que eu disse que ela teria que ser o final. Eu não lembro mais. A guerra. Eu vivi e sobrevivi à Segunda Guerra Mundial. Talvez, se não for a única, junto com a sua irmã, muito poucos vivem hoje que passaram por essa experiência, não? Sim. Eles viram, a minha irmã e a minha irmã, viram o céu dessa cidade que estava 7 dias em chamas e o céu estava vermelho. São 150, 200 quilômetros de Dresden, entre Bad Elster e Dresden. E o céu estava vermelho. E eles sabiam que o alvo desses ataques eram Dresden. Eles sabiam o que eles ficaram lá? Eles ficaram mais de 3 semanas sem saber alguma coisa. E ficaram aflitos, né? Sua mãe. Porque uma amiga nossa, aliás, amiga da minha mãe, que morava na periferia da cidade de Dresden, que era de Blumenau, viu e sobreviveu. Lá não caíram as bombas. E as 2 filhas dela, depois que se tornou possível passar sobre os escombros, que estavam quentes, estava tudo queimando, passaram e acharam em cima dos escombros onde estava a nossa casa, um casaco meu que tinha botões especiais. E eles, pelos botões, reconheceram que era o meu casaco e mandaram uma carta para minha mãe, que acharam em cima dos destroços o meu casaco, reconhecido pelos botões, e que não tiveram notícias nenhumas de sobreviventes daquele canto. Não disseram que não conta com elas, não. Disseram que não acharam nada que desse alguma notícia nossa. E nós saímos de Dresden em chamas, correndo pelo inferno de fogo, pelo escombro de fogo. Eu levei não sei o que, se foi uma tábua ou sanefa, um pedaço de madeira. Eu tenho um afundamento aqui na testa, que deu uma ferida, e fiquei cega por 3 semanas, pelo calor que bateu nos olhos. Mas depois voltei a enxergar de novo, e nós fomos a pé, em boa parte a pé, para a cidade de Bad Elster, e chegamos semanas depois, numa noite, batendo na janela da... E o susto que foi? Elas ficaram felizes, né? Ficaram. Nós saímos sem roupa, quer dizer, com a roupa de corpo, no sentido da palavra, sem lenço e sem documento desse inferno de fogo. Outras pessoas sobreviveram
Vocês conversaram com outros sobreviventes? Tinha gente correndo que nem nós, aliás, tropeçando em cima daquilo, sem nós. Quando pegamos a estrada mais fora, tinha refugiados que vieram da Silésia, do norte da Alemanha, que por acaso estiveram em Dresden, passando por Dresden pelo trem, que saíram de lá. Refugiados, você viu o filme O Dr. Zhivago? Pois é, foi uma coisa assim que nós passamos também. Andando de dia na rua. Isso foi em que ano? 1945. Em fevereiro e março de 45. Já quase no final. No final da guerra. Em maio terminou a guerra. Em maio terminou. Foram as últimas semanas. Então agora nós estamos completando 70 e poucos anos. 45, 60, 71 anos.